Essas pessoas, elas são casadas? São solteiros? Têm filhos? Onde que elas vivem? Como é que é o dia a dia dessas pessoas? No que elas trabalham? Elas usam computador, internet para trabalho? Elas usam para acessar as redes sociais e e-mail? São usuários de mobile? Do que elas necessitam? Como que o site interfere na vida dessas pessoas? O importante é que com essas respostas, a gente vai ter uma visão mais ampla e mais clara sobre quem são essas pessoas que utilizaram o site e os benefícios de saber isso vem a seguir. Conhecer o usuário ajuda você a pensar como um. Ok, agora a terceira pergunta. Eu já conheço, já sei o foco do site, já entendi, já sei quem vai utilizar. E agora, o que deve haver no site? O que deve existir no site para poder satisfazer a necessidade dessas pessoas que vão usar? Depois que a gente conhece o público, gente, a gente já tem pista do que os usuários precisam. Assim, fica mais claro qual conteúdo do site deve ter. Por exemplo, quais páginas deve ter? Quais informações e elementos devem existir em cada página? Quais devem ser os links do menu? Como podem ser os fluxos de navegação para se chegar até os pontos-chave? Quais recursos esse sistema deve ter? Dicas sobre como pode ser o visual certo para satisfazer essas pessoas, e dentre várias outras coisas. Só que é aqui, que pode começar a surgir os primeiros atritos com o cliente, sobre o que deve conter ou não no site. O cliente solicita o que é interessante para ele, não para o usuário. Questione e provoque uma inversão de papéis. Por exemplo, o cliente, ele não sabe o que é melhor ser feito. Cabe a gente, profissional da web, orientar esses clientes. Porque, no fim, a gente sempre quer fazer o melhor para as pessoas. Pelo menos deveria ser assim, Então, o que a gente faz? O cliente chega, fala para você, por exemplo, eu quero aqui o sistema de notícias na home do site. Você pensa, sistema de notícias, gente? Às vezes o cara trabalha assim, com uma coisa nada a ver, um negócio nada a ver, e ele quer inserir conteúdos que só fazem sentido para ele, como profissional, não faz sentido para quem vai lá buscar as informações no site dele. E aí fica sem sentido. Então, gente, o que vocês têm que fazer? É questionar. Pergunta assim, sistema de notícia? Mas por quê? Ele vai te falar. Porque é interessante, ter um conteúdo para a pessoa poder se informar quando entra no site, relativo à área e tal. Mas a gente sabe que não é assim. Então, você fala assim, se você fosse entrar num site X, você lê as notícias desse site? A cara vai parar para pensar, não. Às vezes, gente, muitas pessoas têm medo do cliente, que é simplesmente executar, porque é mais fácil, você só fazer o que o cliente pede, o dinheiro vem do mesmo jeito. Ou então você já tem medo de falar com ele, questionar, mas por que disso, por que daquilo? Aí depois quando ele vai embora, você fica falando, nossa, que chato, banana, fica pedindo não sei o que, não tem nada a ver. Mas ninguém questiona o cliente a respeito disso. Então a gente, de certa forma, apoia o cliente na coisa errada que ele faz. Então vocês questionam, por que disso, por que daquilo? Não é difícil. Com quase nada, assim, é porque ele só pede porque ele nunca parou para pensar. Se vocês provocarem aquela reflexão assim, de um momento, de um segundo, ele vai concordar com você. Realmente, não é necessário, não pode remover. E aí também, gente, você provoca uma inversão de papéis, é isso que eu falei. Você coloca ele no lugar do usuário, para ele se sentir comum e ver que às vezes tais coisas que ele quer não fazem sentido para aquele contexto dele. Porque assim, vocês dois juntos analisam as reais necessidades desse projeto. O ideal é a gente sempre equilibrar o objetivo do cliente com a necessidade do usuário. Mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer um projeto legal? Como é que eu vou fazer com que o cliente aprove esse projeto e não dê problema nenhum? No final, só fique o melhor possível. Nesse caso, tem uma ferramenta
uma ferramenta, né? É um recurso que a gente usa muito, que é chamado wireframe. Alguém aqui já ouviu falar em wireframe? Olha, isso é um wireframe. O wireframe para um site, gente, é como se fosse uma planta baixa para uma casa. Quando vocês estão construindo uma casa, vocês não começam já levantando as paredes, né? Vocês vão lá, contratam alguém, engenheiro, arquiteto, para poder fazer o projeto da casa de vocês. Não tem como, gente, vocês construírem uma casa sem um projeto. Quer dizer, vocês até podem, né? Mas depois vai ficar uma bagunça. Os cômodos fora de proporção, janela no lugar errado. Nossa, quando você vai ver, você arruma mais encrenca do que a solução para você. Então, o wireframe para o site, ele é como se fosse um esqueleto também. Ele é um esqueleto do site, de certa forma. Nele, a gente especifica o que e onde cada coisa vai ficar. Assim, a gente tem uma prévia do resultado final, sem que a gente tenha que construir antes. Porque tem gente que faz errado, que é pior para ele. Começa já fazendo design. Ouve o que o cliente quer, identificou a necessidade, quer isso, quer aquilo, vai para o Photoshop, seja lá onde for que você faça o layout, e já começa a fazer. Está errado, porque depois, quando o cliente solicitar, falar assim, olha, não era isso que eu pedi, não era isso. E aí, como você já está no estágio avançado da coisa, para você mudar, é uma dor de cabeça, é pior para você isso. Então, se a gente tiver uma espécie de esqueleto do site antes, fica muito mais fácil, porque eu não tive o trabalho, não tomei aquele tempo para desenvolver o design, que é arriscado, e para mim é muito mais fácil. Olha, porque o wireframe, gente, não é perda de tempo, ele é investimento de tempo. Quais vantagens a gente fazer aquele esqueleto do site? Que a gente tem uma prévia da distribuição e do conteúdo nas páginas. Com isso, o trabalho de design flui. O tempo que você gasta fazendo wireframe, especificando cada coisa que vai ter em cada local, facilita muito na hora que você for pegar o Photoshop, ou seja, o que for, para poder construir o layout da página, porque você já tem de onde partir. Você não tem que começar a pensar dali, que é muito mais difícil. Você já tem que misturar a questão de projeto de conteúdo com visual. É muito mais complicado. Se a gente faz um wireframe antes, a gente previne erros, porque a gente tem chance de identificar o que está errado no site, o que não está funcionando, ou o que não tem sentido, e corrigir antes que seja tarde demais. Porque eu ainda estou na fase do projeto, eu não me comprometi com nada ainda. 3, porque fica mais fácil para o cliente e para a equipe entender o projeto como um todo antes de ser finalizado. Porque você tem essa ferramenta visual, vamos falar assim. Você já tem o que mostrar para ele, para vocês discutirem, para ele entender o que está sendo feito, uma prévia de como que vai ficar aqui no final, sem você ter ido mais longe no projeto. Então, aqui é essencial esse wireframe, porque é onde você consegue passar para o cliente o que vai acontecer. E se tiver que vir alguma alteração, que venha agora, não venha depois. E também o 4, que a gente tem chance de visualizar o impacto do projeto sobre as pessoas. Porque quando você tem ali uma prévia do visual, você consegue ver as informações, você já consegue ter uma prévia do site. Então você já consegue analisar. Olha, isso não está achando que assim vai funcionar. Ou então, esse menu está muito complicado. Ou então, isso devia ter nessa página, não existe. Você consegue avaliar como que aquilo afeta as pessoas que vão utilizar. Por exemplo, um wireframe pode ser de alta fidelidade, ou seja, que tenha o máximo de detalhes possíveis, tudo especificado, bem fiel mesmo ao que vai ser a realidade. Por exemplo, está vendo todas as informações, tudo de forma de esqueleto, está vendo, vai ter uma galeria assim, vai ter informação X, Y, Z, quais botões vão ter, tudo. Realmente bem detalhado, é bem fiel ao que seria na realidade, depois de pronto. Ou então, gente, ele pode ser de baixa fidelidade. Pode ser num papel. Pode ser você mesmo lá, fazendo um esboço do site no papel. Isso tudo depende da necessidade do projeto. Alguns projetos, especialmente maiores, onde você tem mais risco, é melhor que você faça uma coisa mais detalhada, por questão de segurança. Mas, às vezes, se for algo menor, ou se o tempo não for tão grande assim para poder desenvolver, para poder projetar,
um wireframe de baixa fidelidade já atende, porque você já tem como você mesmo ver o que você vai ter que fazer lá para frente. Tá, você já foi, você já identificou a necessidade, você já entendeu o que tem que ser feito, depois você já entendeu os usuários, já entendeu o que precisava fazer no site, já fez o wireframe, já combinou com o cliente, vai ser assim, assim, assado. Mas é isso mesmo, tá certo? Fiz certo. Mas, gente, não sei, você tem que testar. Então, por último e não menos importante, é a parte de testar com os usuários. Porque a gente sempre, né, depois faz o projeto, a gente sempre acha que tá bom, né? Mas só que achar não significa nada, nada. A gente precisa ter certeza disso. O grande erro é achar que o site está sendo fácil de ser utilizado pelos outros, porque para nós está. Mas não é assim. Aí tem aquela máxima, né, que a gente sempre fala. Mas eu, como usuário, não faria assim. Ou eu, como usuário, lógico que eu veria esse botão escrito desse jeito. Não, gente, tirar da cabeça isso. Porque você não é o usuário. Você não possui as mesmas necessidades que o seu usuário. Você não está no mesmo contexto que o seu usuário. E por último, né, e o mais importante, você já conhece cada caminho para chegar aonde seja dentro do site. Então, você não pode comparar uma coisa com a outra. Então, para a gente ter certeza se o nosso projeto está cumprindo com os objetivos, a gente tem sempre que ver isso na prática. Só achar não é bom, não significa nada. Então, gente, para testar com os usuários, o site não precisa estar pronto. Você não precisa estar lá com o design pronto, com o sistema funcionando no ar. Você não precisa disso, você não precisa deixar chegar nesse estágio. A gente pode fazer um teste durante a fase de planejamento, com protótipo navegável. Por exemplo, vamos imaginar que você tem várias, né, ferramentas para você poder fazer seu wireframe. Você pode fazer, por exemplo, o Mashuri, que é o mais popular. E ele dá suporte para você fazer um protótipo navegável, interativo dele. Então, você pode, por exemplo, utilizar um protótipo que seja navegável, digital, ou então você pode fazer um papel, um teste de papel também. Por que não? Depende da necessidade. Também, além de fazer o teste antes de desenvolver, de se comprometer mais, eu recomendo também que façam após o site ficar pronto. Porque uma é a fase da idealização ainda, você está confirmando se você pode prosseguir com aquilo, se você pode fazer o design, se você pode desenvolver aquilo que está ali. E o outro para você realmente confirmar, deu certo, está funcionando? Então, para poder fazer o teste, a gente tem que primeiro pegar os principais pontos do site a serem testados. Os que você acha que sejam de mais impacto para as pessoas. Vamos imaginar, utilizando aquele exemplo do site lá de vagas. Por exemplo, o mais importante é a questão da busca, seja fácil, seja simples, e a questão do cadastro de vagas. Você pode começar por aí. Pega uma pessoa e pede para ela utilizar esses principais pontos do site, para você ver se está correto ou não. Mas só que o importante não é você buscar qualquer pessoa, é você buscar a pessoa que tem o mesmo perfil do usuário que você identificou lá atrás nos testes, lá atrás durante a identificação, para poder testar com ele, porque senão não resolve nada. A gente nunca deve generalizar, porque cada um é cada um. Mas existem grupos de necessidades para cada projeto que são aqueles, eles têm necessidade exclusiva deles. Então, não adianta você pegar outras pessoas, pedir para poder utilizar, porque você não vai saber o que você quer dizer. Vamos imaginar, se vocês me pegam, vamos imaginar que é um site para as pessoas que têm, assim, idosos, vamos imaginar, um site para idosos. Você não pode pegar eu, Juliana, e pedir para utilizar alguma coisa do site, porque eu tenho mais facilidade, eu estou no mundo digital, eu sei, às vezes, muitas coisas que eles não sabem. Então, o meu teste, o meu resultado não é válido para vocês, porque simplesmente eu não sou a pessoa que vai utilizar o site. Então, eu sempre falo, né? Testa mesmo. Porque o bom é você identificar as falhas antes do que identificar depois. Enquanto você não se comprometeu, é fácil você mudar. Enquanto você não tem design, é fácil você, às vezes, tirar essa informação daqui, colocar lá, ou acrescentar outra coisa. Porque
Vocês sabem que é difícil, depois do negócio estar pronto, você querer acrescentar ou remover alguma coisa. Porque tem uma série de elementos na página que dependem daquela informação, seja o que for, que vai estar sendo modificada. Então, é ideal que a gente identifique as falhas antes do que identificar depois. Bom, e para quê, né, que eu dei essa palestra hoje? Porque acho que foi até rápido, né? E o que eu quis mostrar com essa palestra? Primeiro, que essa palestra, ela não é um guia, é sim uma reflexão. Eu não tenho, assim, muita oportunidade de poder mostrar para as pessoas a importância de você pensar no usuário antes, ainda mais para quem desenvolve, porque às vezes não tem muito contato, às vezes, por questão de comunicação, os usuários não se entendem tão bem. Então, essa palestra, ela é um guia, ela não é um guia, ela é mais uma reflexão. E também eu quis mostrar que pensar nas pessoas é muito mais importante do que parece. E que mais do que criar um site melhor para as pessoas, ter um processo centrado no usuário, com foco no usuário e não no cliente, esse processo te direciona sobre o que fazer no projeto, o que deve existir, o que deve ser feito nele, e ele te gera argumentos para defender o seu trabalho. Porque para você vai negociar alguma coisa com o cliente, a vantagem de ter um processo centrado no usuário é que você tem base para poder defender aquilo. Você tem argumento, olha, isso é assim porque é assim. Eu tenho prova, eu tenho teste, ou então eu busquei conhecer o usuário. Vocês têm uma segurança maior com relação ao trabalho. E que o processo pensado no usuário, com as etapas certas, ele ajuda o cliente a enxergar a importância das etapas e o porquê que aquele resultado final é assim. Então, novamente, evita retrabalho. O cliente, ele enxergou a importância do que você fez, ele compreendeu o que foi feito até agora. Você tem base para poder afirmar que aquilo é melhor a ser feito. E que também existem profissionais que trabalham para garantir a melhor experiência para o usuário. São eles arquitetos de informação, designer de interação, designer de experiência do usuário, que é o X-Designer, analista de usabilidade, entre outros. Foi rápido, eu acho, até, mas eu espero que eu tenha conseguido passar pelo menos um pouquinho, porque é um assunto muito complexo, eu tentei, assim, reduzir ao máximo, mas sem perder muito, sobre a importância de a gente pensar realmente no usuário. Porque só tem benefício, gente, não é perda de tempo, não é uma coisa chata, porque a tendência hoje, cada vez mais, é a gente valorizar o ser humano. E está certo, não está errado, não. A gente tem que sempre estar querendo fazer o melhor, até para crescimento pessoal mesmo. Então, quando a gente pensa no usuário em cada etapa do projeto, a gente fica muito mais seguro sobre o que está sendo feito. O cliente enxerga o que está sendo feito, enxerga que você está buscando o melhor. Isso também te valoriza perante o cliente. E também, gente, o resultado final, quando você tem um projeto centrado no usuário, o projeto está pronto, você está vendo lá a pessoa usar, você está vendo que aquilo que você projetou, aquilo que você pensou que seria o melhor, se ele realmente for, e você vê as pessoas utilizando, nossa, é muito bom. Por isso que eu gosto do teste de usabilidade, que é aquele testezinho que eu falei. Claro que eu falei assim de forma bem resumida, né? Porque tem toda uma técnica para poder testar com o usuário, né? Tem a questão de recrutamento, tem a questão de você realmente fazer uma pesquisa aprofundada no usuário, você estabelecer tarefas, tem também a questão toda de chamar o cliente, tem um jeito certo de monitorar o cliente durante o teste. E quando você vê aquilo que você está fazendo, está dando certo, aquilo é muito legal, gente, é muito gratificante. E no fim, pensar nas pessoas no final só tem benefício, gente. Não tem nada ruim. Sinceramente, se alguém me apontar uma coisa ruim de a gente colocar o usuário no mesmo patamar do cliente, eu quero ver alguém falar comigo, porque não tem mesmo. É só benefício. Meu Twitter está aí, Juliana Frost, se alguém quiser me seguir. E, de novo, o meu blog também, igual eu falei anteriormente, às vezes eu posto muita coisa lá sobre o dia a dia, documentos que a gente entrega para o cliente, às vezes como que deve ser feita uma coisa ou outra, às vezes alguma etapa, e lá eu tô abordando esse tipo de coisa. Então é isso.
No slide anterior, tu citou 3 profissionais. Qual a diferença entre eles? Eu acho que Você falando... a informação... Ah, sim. Aqui, Olha, a gente tem esse problema de títulos. São nomes demais para as pessoas que executam basicamente a mesma coisa. Isso gera uma confusão até entre nós mesmos, profissionais da área. Tem arquiteto de informação, que às vezes é mais voltado para a questão da navegação, da organização da informação dentro do site. Às vezes tem o design de experiência do usuário, o design de interação, que já é mais em relação ao sentimento de estar utilizando aquele site aplicativo. Vai além de só você definir, às vezes, onde que deve ficar cada coisa. Vai de você definir o que deve ser feito, como deve ser feito e qual sentimento essa pessoa tem que sentir ao utilizar. No fundo, no final, a gente sempre faz a mesma coisa, só que com nomes diferentes, né? Por isso que eu coloquei aqui. É bom que você perguntou, porque eu esqueci de comentar isso a respeito disso. Era isso mesmo que você queria saber? Mais alguém? Oi, Sérgio de São Paulo. Juliana, eu queria perguntar, eu sei que talvez você não vai ter muito tempo para responder, mas eu queria perguntar sobre 2 coisas. Você falou bastante do teste, eu já uso bastante isso em alguns projetos. Uhum. Só queria perguntar para você, primeiro, como você recruta nos seus projetos? E a segunda pergunta já está embutida, se você tem alguma quantidade para um projeto médio ou pequeno, eu tenho 2 usuários, eu testo 12 usuários, 50 usuários. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Entendi. Obrigado. A questão do teste é o seguinte, tudo varia muito, né? Varia do tamanho do projeto, varia do tempo que você tem para poder executar, varia até de recurso financeiro mesmo, né? Você poder dispor desse tempo a mais tem que ser cobrado para poder testar com o usuário. Eu, assim, pessoalmente, eu nunca peguei projetos grandes. Só peguei projetos, sim, medianos, vamos falar assim. Então, o certo mesmo, um projeto grande, quando você tem recurso, é você contratar uma empresa que faz esse recrutamento para você. As empresas, vamos imaginar um caso, um Globo.com, por exemplo. É um negócio que afeta muita gente. Isso tem que ser muito bem estudado. Então, tem empresa especializada nisso, identificar os perfis das pessoas direitinho e encontrar essas pessoas para poder fazer o teste. Agora, a segunda pergunta era a quantidade, não era de pessoas? Então, varia muito também. Olha, depende, novamente, do recurso que você tem financeiro e do tempo que você tem para poder testar. E, às vezes, se você consegue recrutar essas pessoas ou não. Vou dar um exemplo assim, do último que eu fiz, que foi de um portal de imóveis. Olha, existem 2 públicos, né? Existiam os anunciantes, que eram as pessoas que anunciavam os imóveis no site, que aí variava de incorporadora, imobiliária, corretor de imóveis, e também outra parte, que eram os usuários, que eram as pessoas que iam buscar os imóveis dentro do site. Então, eu tive dois públicos, né? Como um projeto é da minha cidade, Patinga, lá não tem, assim, lógico que a projeção do projeto, assim, é alavancar. Mas só que, de primeiro momento, ele tem que atender especialmente a região ali, Vale do Aço, que é de onde eu moro, as cidades próximas, até chegando em BH. Mesmo questão de interior de estado, mas até capital também. Então, como eu também não tinha muito recurso para poder chamar pessoas, né? Não pude, até na verdade não tinha tanta gente assim para poder chamar. Eu chamei, para a questão dos anunciantes, eu consegui acho que 3 ou 4 pessoas, né? Acho que era isso mesmo. Eu consegui um menino que, representando, no caso, uma imobiliária incorporadora, que era um menino, assim, mais novo. O perfil que eu identifiquei das pessoas que gerenciariam esses imóveis lá eram jovens, geralmente, um universitário que precisa de emprego, que às vezes não tem tanto conhecimento de imóveis, mas precisa trabalhar. Geralmente, eles ficam em cargos de auxiliares. E, geralmente, esse tipo de coisa, de gerenciamento, de coisa web, fica para eles. Então, eu consegui um rapaz novo, acho que o dono de imobiliária, ele não pôde me entender. Eu consegui testar com 2 pessoas essa questão de anunciantes. Agora, os usuários, como já é bem amplo, né, porque é um site de
anúncios, então eu tinha todo tipo de gente, desde pessoa mais nova, comprando primeiro imóvel, procurando para alugar, pessoa mais velha. Então, eu consegui 4 pessoas. Eu consegui uma pessoa que representaria um perfil de pessoa mais idosa, vamos falar assim, lá para os casos de 54 anos, que estava procurando um imóvel para comprar, por exemplo, e estava começando a ficar familiarizado com a questão da internet, às vezes não sabia navegar direito. Também consegui com uma pessoa assim, mais, vamos falar, normal, entre aspas, né? Porque não tem uma pessoa normal, assim, com relação à utilização. Não existe uma classificação. Para poder usar, eu consegui lá também. Eu consegui mais outra pessoa. Acho que foram 4 pessoas. Então, tudo depende, na verdade, como você não tem recurso de recrutamento, depende de quantas pessoas você consegue identificar de público, quantas pessoas você consegue realmente chamar. O que acontece também é o seguinte, né? Eu recomendo sempre chamar um pouquinho mais, vamos imaginar, um número assim, bom, não vou falar bom não, mas às vezes dependendo atende, uns 5 pessoas de cada público. É uma amostragem boa, mas é bom você chamar mais, porque às vezes essas pessoas não comparecem. Então você não pode contar com isso, e quanto menos você testa, pior para você. Então geralmente eu recomendo tipo assim, de 5 a 9 usuários. Quanto mais se puder é bom. Mais alguma pergunta? Juliana, tudo bom? Tudo Eu sou jóia. o Márcio. Tudo bem, Márcio? Tudo jóia. Queria que você comentasse rapidamente, porque eu acho que muitas pessoas nunca devem ter testado o Ashore, né? Uhum. Que eu acho que dependendo do porte do projeto é bem bacana. Uhum. E comentasse, não sei se no seu blog tem, se não tiver, adoraria que você fizesse um post falando sobre o Glyph e aquele outro, tem alguns sites, o iPlots, né? Tem... Depois eu te mando pelo Twitter, que aí você faz um post fazendo uma análise. Tá São joia. 2 sites que tem um custo super baixo para fazer wireframes online. Uhum. Olha, Mas como? Não, é que é muito estranho o nome, eu nunca acerto, eu vou ter que pesquisar. Aí eu mando para ela faz um post pra gente. tá certo. Tem... É. Mas comenta do Ashore, assim, a experiência de uso, porque antes de usar eu achava que era um software super complicado, e depois que eu usei eu falei, nossa, tipo, muito... Qual é a sua pergunta para complementar? Eu ia perguntar sobre sugestões de ferramentas para trabalhar com wireframe. E eu queria, complementando, saber se o wireframe é indicado a todos os projetos. Se você já teve alguma experiência que o wireframe atrapalhou, no sentido que o cliente viu aquele negócio preto e branco, sem vida, opa, não foi isso que eu comprei. E também a gente pede indicação de ferramentas nesse sentido. Acho que o Márcio citou algumas. Entendi. Então, primeiro eu vou responder a pergunta da ferramenta. Olha, gente, software, eu sempre falo. Tipo assim, a gente não deve focar neles, não. Porque, na verdade, eles são só uma ferramenta que você usa para expor visualmente o que você pesquisou. Todo aquele seu trabalho. Mas existem várias ferramentas, né? Até gratuitas, inclusive, de fazer wireframe online e ainda com colaborativo, inclusive. Mas eu gosto de usar o Ashore porque ele é muito mais completo, muito mais completo. Nele tem um recurso de você, que é o principal, que eu acho, que é a maior vantagem dele, de fazer um protótipo interativo, ou seja, você consegue ter todas as páginas do site conectadas, como se fosse, gente, você montar um HTML. Você tem os botões, você consegue acessar, é como se você estivesse usando mesmo no navegador. Acho que essa é a principal vantagem, porque eu gosto muito dele por causa disso. Você tem condição de fazer um protótipo interativo. E ele, assim, à primeira vista, né, acho que a todo software que a gente começa a utilizar, assim, que você não tem conhecimento, parece um pouco, assim, difícil, mas ele é muito simples. É questão de você pegar jeito, sabe? Eles têm todos... Nossa, é até difícil falar, porque ele é tão fácil mesmo de usar, é questão de acostumar, por exemplo. Você tem como você utilizar os botões, você tem onde você colocar texto, você tem como, por exemplo, vamos imaginar, você faz um header, você faz um topo do site, você não tem que alterar em cada página que você fez, lá você tem, né, master que chama, tipo assim, é uma matriz, vamos falar assim, que você puxa para as páginas, você atualiza lá, atualiza o resto. Eu acho, sim, que é a ferramenta mais completa e mais fácil, vou falar assim. Agora, essa questão do wireframe atrapalhar, olha, não atrapalha, para ser honesto. Porque ele, às vezes, é a única esperança que você tem que a coisa saia certa. Porque
tudo bem, né, que a gente sempre quer fazer o melhor para o usuário, mas no final, essa questão do cliente é complicada, porque na cabeça dele ele está pagando. Então, se eu estou pagando, eu sei o que tem que ser feito, pronto, foda-se, né? E o Wireframe é a chance que a gente tem de fazer o cliente ver que aquilo é o certo, dele ver com os próprios olhos antes de ficar pronto, né? Então, lógico que ocorre em casos, especialmente o cliente que nunca participou de um projeto web, que não tem experiência, ele vai olhar assim, eu já passei por essa experiência, ele vai olhar assim, tipo, ele está na expectativa de você chamar ele para mostrar algo mais concreto, vamos falar assim. Algo mais concreto que eu quero dizer... É a mesma coisa na hora Y, né? Você acha que está errado aqui. Ele olha assim, tipo, ele fica até sem graça, mas está certo? Está certo? É isso mesmo? É assim? Né? Mas, tipo assim, tem cliente, lógico, que não conhece, né? Quando ele vai olhar assim, ele vai achar estranho. Ele está na expectativa de ter algo mais concreto. Concreto que eu digo é visual. Vamos falar assim. Nossa, eu pensei que você ia apresentar o design. Às vezes, ele fica na expectativa. E quando ele vê o wireframe quadrado, preto e branco, ele olha, alguns não conseguem até assimilar muito bem. E aí você tem que explicar para ele. Também depende muito de você. Como que você apresenta aquilo? Você tem que respeitar o conhecimento dele. Porque se ele não sabe, se ele não assimila bem, não recebeu tão bem, precisa de você fazer uma apresentação melhor, explicar a importância, que no fim das contas ele vai ver que valeu a pena. E você também. Então, é questão mais de como que você apresenta seu projeto. Porque também não pensa que você só apresentar o wireframe lá, falar aqui, ó, tá aqui, o wireframe. Não resolve nada, não. Projeto nenhum se defende sozinho. Então, você tem que reforçar a importância daquilo ali, visualmente falando, apontando, olha, isso é assim porque assim é assado, isso aqui existe aqui porque assim é assado. Aí ele vai conseguir compreender, na verdade, o que você quis mostrar. Mas atrapalhar, nunca atrapalhou, não, só ajudou. Só um comentário. Uma vez a gente fez o wireframe e colocou algumas fotos para dar exemplo, né? Uhum. E o cliente falou, gostei. É o contrário, ele aprovou. Aí falou, não. Tem. Aqui, mas tem artifícios mesmo, porque a gente também não pode ser tão, às vezes, né, dependendo do cliente também, a gente não pode ser tão durão, assim. Se a gente vê que, às vezes, ele tem uma dificuldade natural de aceitar as coisas, faz igual o Márcio falou. Você coloca umas imagens. Sabe, coloca um pouco de vida, porque, às vezes, aí ele vai sentir diferente. E facilita a aprovação, mas eu não sou a favor de colocar em todos os casos, não, mas só nos casos extremos. Dependendo do projeto, você pode fazer uma exceção. Você vai fazer alguma pergunta? Porque tem uma aqui na frente e depois ela vai. Eu não, só queria saber se, na parte que você falou que a gente coloca a amostragem dos usuários para testar ali, você costuma fazer algum questionário para as pessoas responderem, para fazer uma guia, assim, um roteiro de teste para quem vai testar? Na questão do teste, sim. Tentar, né, falar de forma mais resumida essa questão do teste. Eu chamo as pessoas certas para testar, mas só que eu tenho que ter um objetivo. Eu estou chamando aquela pessoa para quê? Lógico que eu quero testar alguns pontos do sistema que eu considero mais importantes a serem testados. Então, o que a gente deve fazer? Falando assim, né, de modo grosso, assim. Você pega essas necessidades, assim, esses pontos principais, você elabora tarefas com ela. Por exemplo, faz uma busca por vaga X, naquele caso, utilizando o exemplo de site de vagas. Faz uma busca de vagas de programador, e aí você chega até na vaga, para mim, você olha, por exemplo, as informações dessa vaga. Com isso, você está testando a navegação da pessoa, como é que ela vai utilizar a busca. E se ela, por exemplo, encontrou a tal informação que você queria. Então, o importante é você fazer tarefas. Não é chegar e falar assim com a pessoa. Aqui, como é que você chega lá no lugar tal? Sabe? Você não ajuda muito o usuário, porque o usuário, ele não sabe o que está acontecendo. Então, você às vezes tem que instruir um pouquinho. Não no sentido de falar o que ele tem que fazer, tá? Isso nunca. Mas fazer uma atividade, deixar o mais claro possível o que ele tem que fazer no site. Aí depois eu dou sempre uma folhinha, né, para ele consultar as atividades. E o importante também é o seguinte, né,
Importante também é o seguinte, é você sempre colocar a pessoa num contexto. Por exemplo, o teste que eu fiz do portal de imóveis, o contexto era o seguinte, aquela pessoa, ela ia estar mudando para a cidade, para a minha cidade, por exemplo, só que ela não conhece nada lá. E ela não tem tempo de poder ficar indo imobiliária, procurando imóvel, ela não tem tempo de ver lá, ver o imóvel. E aí um amigo dela, dessa pessoa, indicou, por exemplo, o site, para ela poder fazer uso. E aí ela tinha que procurar os imóveis a partir de lá. Ou seja, eu já inseri a pessoa num contexto. Ela sabe a posição dela, o que está acontecendo, o que ela tem que fazer. Depois eu vinha com as atividades. Eu pedia, por exemplo, como é que você faz para poder encontra para mim, por exemplo, uma casa de 3 quartos no bairro tal. Com isso eu já avalio, por exemplo, avaliei como é que se ela lidava com a busca que estava na home. Às vezes ela se direcionava pelo menu lá em cima, por exemplo, imóveis para alugar, sabe? Isso aí você observa como é que qual o comportamento dela. Mais alguma coisa? Isso mesmo? Qual que é o seu nome? Leia. Tudo bom, Juliana? Tudo jóia. É o seguinte, tu exige, depois que faz o wireframe, tu exige do cliente o ok dele, porque muitas vezes tu apresenta e tá tudo, concordo, e no final ele tenta mudar tudo. Isso sempre faz. É por escrito isso? Sim. Isso acontece com muita gente mesmo, né? Em qualquer parte do projeto, às vezes. Mostrou, é isso aí mesmo, mas depois já não é mais. Tipo, eu tenho sorte de ter clientes muito bons, que eles me contratam porque eles sabem que a experiência do usuário é importante. Então, cada etapa é importante. E cada aprovação, sabe, é aquilo mesmo, está correto. Mas agora, eu recomendo, assim, uma certa proteção, né? Por exemplo, mostrou wireframe na reunião, foi aprovado? Faz um termo, por exemplo. Faz o cliente assinar que a aprovação daquela etapa está ok. Porque é a única proteção que você tem depois, ele quiser mudar. Ele fala assim, mas você aprovou, assim, assado. Aí o cara vai falar, mas eu não vi isso direito, então não analisei, mas eu acho melhor que seja assim. A única proteção que você tem é fazer uma espécie de termo. Né? No contrato também, gente, especificar cada etapa e ter sempre um anexo assim, de aprovação de cada etapa, porque, ainda mais para casos de cliente grande, não só grande, né, gente? Pequeno também. É importante. Juliana, obrigado por idosas, 54 anos. Que isso? Bom, deixa eu dar um relato também aqui. Só um complemento. Você perguntou também, que eu esqueci da pergunta, mas no final dos testes também, eu sempre tenho um questionáriozinho, sim. Que eu pergunto, por exemplo, você achou fácil utilizar o site, de forma geral? Eu tenho uma escala, por exemplo, de 0 a 5, eu peço a pessoa marcar. Por exemplo, foi fácil encontrar tal coisa, de 0 a 5. O site foi claro para você? Por exemplo, você foi fácil chegar através do menu? O texto que estava no menu foi fácil, foi claro a navegação? Aí eu sempre deixo a pessoa marcar de 1 a 5. E por último, assim, eu deixo sempre um campo aberto, que eu pergunto assim para ela, né? E isso, ela preenche sem eu estar perto, porque eu não quero deixar a pessoa constrangida, ela contribui da forma que ela achar melhor. Mas eu sempre deixo espaço de perguntar. Por exemplo, o que você achou do site de forma geral? Teve algum ponto? Qual foi o ponto mais difícil de ser utilizado? Por exemplo, também o feedback deles é importante, porque às vezes eles sugerem alguma coisa que você não percebeu. Que às vezes também no teste você não viu, que é mais a questão de conversar com o usuário para você poder saber. Aí eu pergunto, se você tem alguma sugestão para melhorar o projeto, você acha que faltou alguma coisa? E geralmente eles contribuem sim, respondendo essas perguntas para nós, e que é de muito auxílio. Legal. Mais alguma coisa, gente? Tem uma pergunta? Deixa eu dar um relato aqui. Primeiramente, obrigado pela ótima palestra, Juliana. Gente, que é isso? Lá no Localab, um dos projetos nossos, que era a Web Store, uma das coisas bem legais que a Juliana falou é que, assim, para a gente fazer os testes e fazer a parte de UX, experiência do usuário, não apenas antes do projeto, mas depois também, sabe? E o que aconteceu? Lá no Localab a gente tem a Web Store, que é uma loja online, sei lá, como se fosse um Virtuimart do Joom, um Magento, alguma coisa assim. E aí a gente vai fazer um teste com os usuários e com os usuários do site e com os administradores. Por exemplo, você vai lá e contrata a loja para você usar, você é um administrador e você tem os clientes, você seus clientes, na verdade.
E tinha muitas coisas que a gente acabou descobrindo no teste que nem nós mesmos sabíamos fazer no site. A gente pediu para cada Isso acontece porque às vezes é tão detalhe, gente, que você não consegue enxergar tudo. Então é importante que as outras pessoas testem para você observar coisas que você não viu antes, porque você também não é ninja, você não consegue enxergar tudo. Ninguém consegue. Às vezes a pessoa também que está fora do contexto, ela enxerga de outra forma diferente da gente. Então por isso que é importante. E a ideia do teste foi exatamente isso, descobrir os pontos falhos da aplicação. A gente, claro, isso foi bem óbvio. De todas as pessoas que a gente pediu para fazer certa atividade lá, ninguém sabia fazer. Aí a gente falou, peraí, vamos ver. Você sabe fazer isso? Perguntaram para mim, eu falei, pô, eu não sei. Era cadastrar um produto que fizesse um negócio lá, não sei o que, eu não sabia fazer. E tinha essa funcionalidade, todo mundo sabia que tinha essa funcionalidade. Então, gente, pô, vamos trocar, vamos arrumar isso, entendeu? Então, assim, esse é um processo que eu acho que também vale a pena, a gente tem que fazer, é sempre depois. E também é importante também, ainda mais que são produtos que estão sempre no ar, que são de utilização contínua, é sempre importante vocês estar revisando isso, de tempos em tempos, fazer testes novos. Porque a realidade muda, a necessidade muda. Às vezes precisa de acrescentar alguma coisa que vocês não estão sabendo. E é importante, porque o teste, gente, é a única forma de a gente ver realmente as pessoas usando, o que está faltando, o que está errado, o que está bom. Então, ainda mais em casos de produtos assim, é muito importante você estar fazendo periodicamente um teste de usabilidade. Mas vocês viram que ela me criticou, né, gente? Vocês viram que ela falou, não critiquei, não. Vocês não fazem, só por causa do site que eu mostrei antes. Não, eu tô brincando. Não, mas a gente sabe, gente, a questão é a falta de conhecimento, entendeu? Vocês não estão errados em fazer assim, porque você simplesmente não tem o conhecimento. A mesma coisa também... Não. Não, gente, aqui, tô falando mesmo. Não, gente, mas é verdade. Deixa eu ligar a câmera da internet. Não tô criticando, eu tô falando a verdade, eu tô sendo sincera. Não pode, tipo assim, falar que seu trabalho é uma merda, igual. Eu analisei... Gente, deixa eu justificar aqui, por favor. Por exemplo, eu analisei um site semana passada que um programador tinha feito, que era um site justamente de anúncios de vagas, inclusive, coincidência. Gente, eu analisei as habilidades do teste, que é a facilidade de uso. Eu naveguei em cada parte, cliquei em cada botão, em cada link, analisei tarefas para ver o que estava errado naquele site. Gente, eu fiz um relatório para o cliente depois. 86 páginas, só com erros. Que aí eu apontava o erro, apontava o que afetava o usuário e apontava a possível correção. Coisas que às vezes ele tinha condição de fazer, outras não, tinha que realmente desenhar a página de novo. Mas eu arrumei 280 erros lá, no site. Tipo assim, mas a culpa, sério, eu não culpo o programador, porque ele fez o melhor que ele pediu naquela hora. Às vezes por falta de conhecimento, falta de recurso, seja o que for. E o que acontece às vezes nos sites tão ruins, é porque, gente, é questão de falta de conhecimento. É ruim. Se você conhecer, depois aplicar. Aí realmente você perde mais respeito. Mas, eu falando sério, o importante é você, não é o que você fez daqui pra cá. É a partir do conhecimento que você faz daqui pra lá, isso que importa. Então, Ronildo, não estou te criticando, tá? Falando nesse caso, assim, ó, isso não se aplica, no caso, não se aplica só na web, né? Uhum. Se aplica, acho que é tudo. Tudo. É que o Ronildo falou, ali é um app web, né? Isso. E eu peguei na isso. semana passada um caso desses, que eu vou citar aqui, que é do Banco do Brasil, tá? Uhum. O caso é um aplicativo que eu acho que muita gente usa, que é o desconto de títulos do Banco do Brasil. A BB Cobrança, alguém já ouviu falar? Não. O aplicativo ele serve para quê? Para você cadastrar os seus clientes e você cadastrar as faturas para esses clientes, os boletos que você vai mandar. E aí você pode fazer o desconto para receber a grana antecipada. Nós ficamos, acho que quase uma hora no 0800 do banco, porque lá a gente importa o contrato pelo gerenciador financeiro online no banco, vem todos os dados da empresa, e lá dentro você tem que, para você descontar o título, assinar digitalmente o título, você tem que definir quem é que é o representante legal da empresa. E aí você chega naquele ponto, adicionar. Pesquisa por CPF ou por nome. E não acha ninguém. Uhum.
Porra, mas como é que eu vou adicionar se ele não acha que tinha que estar aqui? Eu portei o contrato. Adicionar. Nada. Liga para o 0800. Transfere para um, transfere para outro, transfere. Lá pelo quinto, sexto, um abençoado. Você, não, isso aí é o seguinte, tu tem que incluir o cliente. Você cadastra um cliente que vai ser o seu nome, seu CPF, todos os dados. Aí depois você vai lá e cadastra aquele cliente como sendo se define aquele cliente lá como sendo o representante legal da empresa. Pesquisa pelo CPF do cliente que você cadastrou, que é o seu, aí ele vai aparecer lá. Nossa, muito fácil, né, gente? Muito fácil. Às vezes as pessoas acham, né? Gente, também uma crítica também que eu vou fazer, tá? Eu espero que não se aplique a todo mundo aqui, mas também a questão... Tá falando de mim agora. Não, não é não. Mas é o que acontece muito também, gente. A mania das pessoas, não só desenvolvedores, tá? Mas designers também. Achar que o usuário é burro, sabe? É sério, achar que o usuário é burro. A gente que está envolvido, a gente sabe o caminho de cada coisa, igual eu falei. Então, a gente sabe, o processo é assim. Você tem que fazer assim, 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 assim. Não,